Primeiro eu faço, depois eu melhoro. E eu não cheguei até aqui para desistir agora, não é verdade? Então, dando sequência ao empreendedorismo que eu poderia chamar infantil, a minha história de contato com o empreendedorismo ainda na minha infância, eu falei sobre meu engajamento no segmento de engraxar sapatos, né? De ser engraxate. Foi onde me possibilitou a conquista da compra do meu primeiro ingresso ao cinema, onde eu assisti o Faroeste Dólar Furado, que eu fiquei encantado, extasiado. Foi fantástico. E essas minhas idas aos cinemas me aproximou de uma realidade que eu não imaginava. Foi uma descoberta para mim. Vou compartilhar com vocês essa minha descoberta. A minha grande paixão quando criança eram os gibis, as histórias em quadrinhos. Era um universo para mim maravilhoso que me encantava muito. Dado a minha limitação financeira, né, a minha condição até de criança ainda, eu raramente conseguia comprar gibis. De vez em quando eu ganhava um gibi de um parente, ou algum amigo ou conhecido me emprestava o dele, só que quando emprestava era na condição de eu devolver no mesmo dia. Tá certo, né? Cada um queria cuidar do seu bem, do seu querido gibi. E nessas idas ao cinema, eu observei que ficavam algumas pessoas em frente ao cinema com vários gibis no braço, como se fosse assim, mais ou menos dessa forma. Os gibis aqui, né, oferecendo gibis, tá? Na fila na fila não, próximo à fila do cinema, né, na entrada do cinema, oferecendo gibis, né? E às vezes com uma pilha bem maior, era vários gibis, seguravam assim contra o peito para não cair. E eu fiquei curioso, fiquei observando, né, o que estava acontecendo, por que aquelas pessoas estavam ali com tantos gibis. E para minha surpresa, pessoas se aglomeravam em volta. E observei que estava havendo ali um grande comércio de gibis. Como que funcionava? Havia trocas, pessoas trocavam gibis entre si conforme os seus interesses, e havia também vendas de gibis. E essas vendas eram uma coisa muito curiosa, que eu percebia que algumas pessoas trocavam 3, 4, 5 gibis por um único gibi da outra pessoa. E também observei que alguns gibis eram vendidos por 3, 4, 5 vezes mais caros do que o preço que estava fixado nele, ou seja, o preço de custo dele na banca, ele estava sendo revendido por preço 2, 3, 4, 5 vezes maiores. E eu fiquei surpreso, fiquei sem entender e busquei, claro, esse entendimento, vamos dizer assim. Foi aí que eu tive a minha primeira lição sobre uma regra essencial e até hoje imutável nos negócios, no mundo dos negócios. Qual que é? A raridade, a escassez gera valor. O que hoje é muito comum da gente ver na internet e ouvir, grandes personagens, grandes gurus, grandes mestres do mundo digital, por exemplo, eles falam muito dos gatilhos mentais, né? Então, esse foi o meu primeiro contato com um dos mais importantes gatilhos mentais, que é o gatilho da escassez, o gatilho da raridade. Então, aquelas revistinhas, aqueles gibis, tinham um valor muito maior, dado a pertencerem a edições limitadas, por exemplo, ou edições que não circulavam na minha cidade. Tudo que impactasse na raridade e na escassez daquele gibi
gerava valor nos mesmos e eles custavam muito mais dinheiro ou custavam muito mais outros gibis em troca. Então, dessa forma, eu fui impactado pela primeira vez com o gatilho mental da raridade e da escassez. Tá? E dessa forma, já que eu percebi que eu teria muito mais prazer em me aperfeiçoar nesse novo negócio que apareceu, saltou aos meus olhos, e migrei aos poucos do ofício, vamos chamar, de ofício de engraxate, não por menos nobre, mas por puro prazer, por pura alegria, migrei para o universo aí de troca e comercialização de gibis. Tá? Então, foi um novo momento do meu empreendedorismo mirim, empreendedorismo enquanto criança, não é verdade? Muito bem. O meu berço foi de uma linda família, cheia de amor, respeito, caráter, formação religiosa, mas, entretanto, se sobrava alegria e felicidade, não raro faltava dinheiro. Não raro faltava dinheiro. E qual foi o impacto e consequência disso em minha vida? Aos poucos eu fui forçado, sem me dar conta, fui forçado a abandonar o universo próspero do empreendedorismo e migrar e aportar na falsa segurança da relação patrão-empregado. Tinha que continuar meus estudos, tinha que trabalhar para o meu sustento e minha família só acreditava que tínhamos que ter um patrão que seria uma garantia de dinheiro ao final do mês. Era um entendimento ainda modesto, era um entendimento míope, mas era o que eu tinha, sem culpar ninguém. Ninguém tem culpa de nada, mas era o meio que eu vivia. Se acreditava nessa relação apenas. E aí, aos 11 anos, eu consegui o meu primeiro emprego. Aí sim, numa relação patrão-empregado. Foi numa loja do senhor Solon Lustosa, saudoso Solon Lustosa, e sua esposa, Vilma Freire. Pessoas fantásticas, maravilhosas, enriquecedoras, me acolheram com muito amor, com carinho, com profissionalismo. E eles eram prósperos comerciantes. Eu me lembro que a loja se chamava O Mundo das Louças. Né? Vendia-se tudo para a cozinha, cutelaria, pratos, talheres, enfim, todo o universo das ferramentas para a culinária industrial e residencial se encontrava lá. Porcelanas riquíssimas, famosas, e belíssimos enfeites. Tudo era o mundo das louças, era aquele, passou a ser também o meu mundo naquele momento. Tinha um detalhe importante. Eu só podia trabalhar durante as férias escolares. No ano letivo, eu com os meus 11, 12, até os 13 anos, eu tinha que priorizar os meus estudos, e nas férias escolares eu era acolhido por esse maravilhoso casal, Solon e Vilma, na sua loja bem-sucedida, que foi o Mundo das Louças. Foi um aprendizado fantástico, sem dúvida nenhuma. Era realmente tentador ter dinheiro para receber todo final de mês. É uma situação que nos leva, naturalmente, a uma zona de conforto. Não que seja lei do menor esforço, porque eu me esforçava muito. Né? Todas as férias, se é que eu tinha férias, né? Na realidade eu não tinha férias, eu tinha férias escolares, e
intervalo, eu exercia a atividade de empregado. Tá? Nada contra, mas é só situando, ilustrando. Muito bem. Ou seja, na entre-safra das férias escolares, eu trabalhava.